Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá para todos. Meu nome é Fernando Mauro Pereira Soares, né? Eu sou docente de microbiologia da Universidade Federal do Sul da Bahia e estamos aqui para mais uma apresentação vinculada ao Telesaúde Goiás, a qual a gente sempre faz uma colaboração, tá? Hoje, a temática abordada é relacionada à malária. Então, nós vamos ter aqui uma visão abrangente, né? Tanto é que é o título do slide, né? É uma visão abrangente sobre a malária. Bom, como nós poderemos começar? A malária, então, ela é uma doença parasitária, transmitida por mosquitos, né? Então, é um parasita que em determinado momento do ciclo de vida dele, né, ele está presente no mosquito, e esse mosquito ele faz a transmissão para o ser humano através da picada. Existem outras formas que a gente vai ver também de transmissão, tá? A malária, ele é um grande problema global de saúde pública, mas afeta, e isso a gente vai ver ali a questão da área de abrangência, ela afeta muito as áreas equatoriais e subequatoriais, né? As áreas dos trópicos, né? E da linha do Equador para baixo, na grande maioria. E isso faz com que essa seja uma doença também mencionada como uma doença negligenciada. Por quê? Porque você não tem uma abrangência, né, vinculada ao hemisfério norte, por exemplo. E lá onde você tem o maior investimento relacionado à pesquisa. E por conta disso, países em desenvolvimento ou países mais pobres sofrem com essa doença e não têm tantos recursos para um investimento vinculado a um estudo maior desta doença. É claro que se faz estudo, se desenvolve pesquisa, mas não tanto quanto a celeridade, né, que a gente espera de um resultado para que nós possamos ter um melhor diagnóstico, uma melhor forma de tratamento. Lembrando que há tratamento, há diagnóstico, mas a gente sempre espera um avanço nesses quesitos, né? E quando essas doenças atingem normalmente países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos que estão na linha abaixo do Equador, você começa a ter uma menor atenção por parte dos países mais ricos. Essa doença, por exemplo, ela afeta milhões de pessoas. Não é uma doença com pequena abrangência. Vocês vão ver aí, mais adiante, a abrangência que a gente tem no mundo dos últimos dados levantados pela Organização Mundial de Saúde em 2023. E quais, né, os agentes, né, quais são os parasitas que mais afetam hoje? Nós temos 3 espécies. O parasita chama-se Plasmodium, e existem 3 espécies que estão mais presentes no ambiente do Brasil, digamos. O Vivax,
o Falciparum e o malari. Existe um outro, que é o Plasmodium ovale. Esse está muito mais restrito a regiões africanas e ele não foi relatado, pelo que se saiba, ainda aqui no Brasil. Mas a prevalência desses três, o Vivax, o Falciparum e a malari, são mais conhecidos aqui no Brasil. Esse Plasmodium, qual seria o ciclo de vida dele? Né? Ali em cima nós temos o exemplo de um Plasmodium ali num método de coloração, né, de hemácias. Então vocês estão vendo ali naquela coloração, apesar das hemácias serem vermelhas, né, mas no processo microbiológico, no processo laboratorial, você usa técnicas de coloração e essa coloração, né, ela dá esse tom azulado, né, mais para um roxo claro, e você consegue diferenciar as hemácias e o Plasmodium entre as hemácias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo, de que maneira que ele se dá. Bom, o ciclo vai começar quando o mosquito ingere gametócitos que se transformam em microgametas. Então, esse mosquito, ele vai adquirir, né? Ou seja, o mosquito não nasce com o patógeno, né? Com o parasita. Ele, através da sua relação de picada com o ser humano, tá? Que seria a fêmea, porque a fêmea necessita do sangue para alimentação e para sua reprodução. Ela precisa do sangue humano, aí nesse caso. E então ela vai picar e de uma pessoa infectada. E a partir dessa pessoa infectada, ele vai se infectar também. E nesse processo de infecção, ele vai ingerir os chamados gametócitos. Esses gametócitos são os gametas, né, microgametas e macrogametas. Gametócito é o total, é o geral. Só que dentro dos gametócitos você tem os microgametas masculinos e o macrogameta feminino. É como se fosse, vamos fazer uma comparação aqui, não levando ao pé da letra, mas é uma comparação entre um óvulo e um espermatozoide. Como vocês sabem, o óvulo, que é o feminino, é muito grande e o espermatozoide é bem pequenininho. E aí você tem essa relação no próprio parasita, ou seja, esse gametócito, então você tem um microgameta masculino e um macrogameta feminino, ok? Quando você tem a fusão dos dois, o macrogameta e o microgameta formam o ovo, ou chamado zigoto, tá? Que no processo de desenvolvimento ele vai se transformar no que nós chamamos de oomiceto. Esse oomiceto, que é um zigoto, né, já avançando, né, no seu desenvolvimento, ele vai migrar para o trato intestinal do mosquito. Então, tudo isso acontecendo dentro do mosquito. Tá? No caso do oocineto, ele vai se desenvolver, ou seja, vai passar por um processo de amadurecimento, se transformando, no caso, em oocisto. Tá? Isso tudo dentro do trato intestinal do mosquito. E esse oocisto, ele vai ainda amadurecer, formando um chamado esporozoito. E esse esporozoito vai se deslocar até a glândula salivar. E aí, com isso, o mosquito que adquiriu o parasita de um sangue contaminado, quando ele sugou o sangue, no caso a fêmea, ele vai passar por todo esse ciclo dentro do inseto e depois o esporozoito vai, que é a unidade infectante, vai, no caso, se localizar na glândula salivar. E essa glândula salivar do inseto, quando esse mosquito chega num ser humano que não é uma pessoa saudável, né? Então, o ser humano saudável, esse mosquito vem e pica essa fêmea. Quando ela pica, ela, né, usa a saliva, que também contém um certo anestésico, né, que vai auxiliar ali a aliviar a sensação, né, do mosquito fazendo a penetração
da sua probóscide para sugar o sangue, né? Nesse momento, essa saliva que está contendo esses esporozoítos vão entrar e vão ser injetados na picada de uma pessoa saudável. A partir daí, esses esporozoítos caem na corrente sanguínea e vão chegar até ao fígado. E lá eles se transformam em processo de desenvolvimento em merozoítos. E aí esses merozoítos estão localizados dentro de hepatócito. O que é o hepatócito? É a principal célula do fígado. Tem múltiplas funções, tá? Que ela está presente dentro do fígado. Praticamente o fígado é composto, quase que 70%, 80% deles são dessas células chamadas hepatócitos. E aí, esses merozoítos, eles vão estar nos hepatócitos, tá? E vai ocorrer o rompimento desses hepatócitos, que é essa célula do fígado que eu comentei, e vão atingir as hemácias do sangue, ok? E aí ele vai estar, né, já nas hemácias, eles vão invadir as células sanguíneas e vão se multiplicar nessas células sanguíneas. E quando está justamente nesse processo, ou seja, desde o momento da picada, passando pelo fígado e desenvolvendo e depois saindo de novo pelas hemácias, né, e causando esse rompimento, invadindo as células sanguíneas e tudo mais, chegando nas hemácias, aí é que começam os sintomas, quando ele já sai do fígado e cai de novo na corrente sanguínea junto das hemácias, colonizando aí, infectando as hemácias. Esse é o momento em que a pessoa começa a sentir, né, a ter os primeiros sintomas da doença. Então, a picada do mosquito, aqui eu mostro, porque muita gente, quando a gente coloca mosquito, as pessoas podem se confundir, porque são vários tipos de mosquito, né? Então, todos eles têm um nome genérico, a depender da região, né? Muriçoca, às vezes chama pernilongo, né? Você tem nomes genéricos, independentemente do tipo de gênero, do tipo de espécie que seja. Todo mundo fala, isso aí é um muriçoca, isso aí é um pernilongo. Mas há diferenças. Há diferenças estruturais, há diferenças de morfologia. Então, eu coloquei ali, por exemplo, a fêmea do Aedes, né? O Aedes aegypti em cima e o Anopheles embaixo, que é um mosquito transmissor da malária. Você já começa a comparar, principalmente, que o Aedes, todas as suas patinhas, ele tem esses segmentos brancos, né? Rajados, coisa que o Anopheles não tem. Além disso, existem outras características de asa, existem características vinculadas às antenas, né? Mas só que a gente não tem lá muita paciência de ficar olhando um por um nesse sentido, né? Então, preferem não tê-los próximo da gente, ok? Isso é o principal e é o que a gente sempre deseja, é que eles não fiquem próximos das nossas casas, próximos dos nossos filhos, das pessoas queridas que estão próximas e de toda a vizinhança. Mas há diferenças entre eles, tá? Que são até facilmente, principalmente entre o Aedes e a Anopheles, há diferença muito grande, né? Por conta do Aedes ser rajadinho, né? Com essas manchas brancas, e o Anopheles não possuir. Então, essa transmissão pela picada do mosquito, você pode ter a transmissão pela picada da fêmea, então a fêmea infectada através da saliva vai injetar o parasita, né, no sangue de uma pessoa saudável. Também existem outras formas de transmissão? Tem. Você tem por transfusão, claro, uma pessoa contaminada que passa por um processo de transfusão pode, né, acabar doando um sangue contaminado, que por sua vez uma pessoa saudável pode vir a recebê-lo, né? Isso hoje, por conta dos protocolos de segurança existentes, são eventos raríssimos, quase impossíveis de acontecer.
nós não podemos dizer assim, vou botar minha mão no fogo, porque nós temos um exemplo extremamente sério e grave ocorrido no Brasil recentemente, com aquele laboratório, né, no estado do Rio de Janeiro, a respeito do sangue contaminado por HIV. Ou seja, não se seguiu os protocolos. Mas uma vez seguido todos os protocolos de amostras de sangue para transfusão nos bancos de sangue, essa praticamente é uma possibilidade remota ou quase que impossível, ok? Existem outras formas também, a transmissão pela placenta, ou seja, para o feto, já que a mãe, no período de gestação, faz trocas sanguíneas, né, com o feto. E dessa forma, caso o sangue da mãe esteja contaminado com o parasita, invariavelmente esse sangue contaminado vai chegar até o feto, ok? E, claro, compartilhamento de seringas contaminadas. Da mesma forma que outras doenças também têm essa como uma das formas de transmissão, o compartilhamento de seringas, a malária, por estar, né, o parasita está na corrente sanguínea, também corre-se o risco de haver uma transmissão entre uma pessoa e outra no compartilhamento dessas seringas. Então, todo cuidado relacionado a isso. Fatores ambientais que levam à transmissão da malária, né? Então, o clima quente, um ambiente mais úmido, né? Ou principalmente o clima quente de uma maneira geral, né? O ambiente, a exposição a corpos d'água sem um tratamento, sem uma drenagem, né? A presença desses insetos, principalmente ao entardecer e ao amanhecer. Há casos em que você consegue também, no ciclo desse inseto, do Anopheles, ele também pode sair no período noturno, mas é muito raro. O hábito dele, da fêmea, para procurar o sangue, né, para se alimentar e para o processo de reprodução, se dá ao entardecer, o finzinho da tarde, ou ao amanhecer. Então, isso dá às pessoas que moram nessas regiões em que há um risco da doença, de terem uma janela, digamos assim, de se precaverem, principalmente por conta desses hábitos vinculados ao mosquito. E as regiões de risco, principalmente regiões aqui do Brasil, região amazônica, tá? E a África subsaariana, né, abaixo do Saara, são as áreas mais críticas, ok? Os sintomas. Uma vez a pessoa infectada, lembra que eu comentei que a partir do fígado você tem a liberação, a unidade infectante ela vai para o sangue, para as hemácias, e começa ali a sua ação dentro das hemácias, e aí começam os sintomas, que são os sintomas mais comuns. Febre alta, calafrios, sudorese intensa, são típicos, porque é a resposta do corpo diante do processo de infecção que está ocorrendo no sangue. Então, essa é logo de cara, né? A primeira sequência de sintomas comuns vinculados à malária. Existem outros também considerados como sintomas comuns. Isso varia, pode variar também de pessoa para pessoa, mas pode haver, além da sudorese intensa, haver da febre alta e calafrios, você pode ter vômitos, diarreia, dores abdominais e falta de apetite. Normalmente, eles não vêm isolados, ou seja, você tem febre, você tem calafrios, que é o sintoma que prevalece em 99,999% dos casos, e pode ser associado a esses outros sintomas também. Existem sintomas mais graves, isso é, quando não há uma intervenção de diagnóstico e tratamento dentro de um tempo considerado razoável, né? Então, seria o quê? A anemia,
problemas renais, que podem também ocorrer, alteração de consciência, já em casos mais graves, né, bem graves, né, dispneia, que é dificuldade para a respiração, hipoventilação, né, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio, convulsão, hemorragias. Então, esses são casos e sintomas mais graves caso a malária não seja tratada logo no início do seu diagnóstico. Então, o diagnóstico precoce é essencial para evitar essas complicações mais sérias. A partir do momento, principalmente a pessoa estando nessas regiões ou vindo destas regiões, então, hoje nós temos com a globalização uma facilidade no deslocamento do transporte. Uma pessoa que esteve, por exemplo, na região amazônica recentemente, em 3 horas e pouco, ele está em São Paulo. Ou seja, não há um tempo hábil, né, para que a pessoa tenha sido picada no Amazonas e comece a desenvolver o sintoma lá mesmo antes de viajar. Ela pode acabar viajando e, chegando em São Paulo, com mais alguns dias, ela começa a desenvolver esses sintomas. Então, é muito interessante e muito importante que, ao ir a um serviço de atendimento médico, esse paciente faça o relato dos sintomas que ele está sentindo no momento, mas que também ele faça uma retrospectiva recente de onde ele esteve, de onde ele veio, né? Porque isso vai ajudar muito ao médico no seu diagnóstico ou no seu direcionamento para um exame adequado. E nesse caso, quais seriam os exames mais adequados a serem feitos? Um deles é o exame de gota, né? O exame de sangue, que é o chamado gota espessa. É você pegar uma amostra de sangue, normalmente fura-se o dedo do paciente, uma amostra de sangue, faça um esfregaço numa lâmina e observa-se. Pela experiência do técnico de laboratório, né, na visualização, ele vai conseguir, de imediato, chegar a um diagnóstico. Ok? Existem outros testes que também são rápidos, que é o teste diagnóstico rápido, que também são feitos, que oferecem resultados rápidos e práticos e envolvem a questão da relação antígeno-anticorpo, né? Então, a detecção aí, não dos antígenos, mas a detecção dos anticorpos relacionados à presença, né, do patógeno existente no nosso corpo. E isso é muito importante, né? Normalmente, se trabalha tanto no exame de sangue quanto no diagnóstico rápido, se trabalha em laboratório. Então, por isso, a confirmação de um laboratório é essencial. E por que eu falo isso? O teste de diagnóstico rápido, ele é feito em laboratórios, ok. Mas o exame de sangue, ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que haja um microscópio presente. Então, sem a presença, pode ter uma pessoa, lógico, com uma certa experiência na visualização, na identificação, mas mesmo que não seja dentro de um ambiente laboratorial, mas que havendo um microscópio e lâminas à mão, ele pode chegar a um diagnóstico. E é claro que se leva a um laboratório para que ele faça a confirmação oficial, para que o médico possa fazer o tratamento. Aqui convém até fazer um registro histórico muito interessante. Aqueles que conhecem, já ouviram falar de uma região no interior da região amazônica, mais precisamente ali no Pará, a partir de Santarém, você tem o rio Amazonas, né? E tem uma confluência ali em Santarém com o rio Tapajós. Você subindo o rio Tapajós, num barco desses de rede, numas 12 horas de viagem, você chega num lugarzinho chamado Fordlândia, né? É um histórico, né?
Fordlândia é um local histórico, onde Henry Ford, americano, criou uma vila para produção e extração de borracha, para a produção de pneus dos veículos que ele fabricava nos Estados Unidos. Então, ele usava ali a seringueira, produzia o látex, né, que é a borracha, e mandava para os Estados Unidos. E nessa cidade que foi criada, isso na década de 1915, 1920, foi entre mais ou menos essas épocas, você tinha as casas dos engenheiros, né, que vieram dos Estados Unidos para justamente monitorar o processo todo da fabricação aí do látex, né, e envio para os Estados Unidos. E nas casas desses engenheiros existia um kit muito interessante, que era um microscópio, lâminas e um manualzinho de orientação para justamente a detecção da malária no teste da gota espessa. Tendo em vista que você não tinha um serviço médico muito rápido ali, você conseguiria ao menos fazer essa identificação mais rapidamente através desse teste, porque é um teste simples. O que se precisa é uma experiência do técnico na visualização, né, e na diferenciação entre a hemácia e o protozoário que está ali no sangue, né, contaminando o sangue. Mas esses são os dois métodos principais hoje de diagnóstico: um método sorológico e um método básico de visualização ao microscópio. Ambos têm que ter a chancela, né, e a confirmação por um laboratório, claro, para que o médico possa, a partir desse laudo, desenvolver e prescrever um tratamento adequado. Aqui. Pronto, agora mudou. Voltando, então aqui nós temos a prevenção, né? Então, de que forma você poderia se prevenir desse mosquito, dessa doença, né? Desse parasita? O parasita está presente aonde? O protozoário? No mosquito. Então, nós temos que nos precaver e nos prevenir do mosquito. Primeiro, mosquiteiros. Então, telas mosquiteiras, tanto para dormir, porque lembra que eu falei ao entardecer ou ao amanhecer. Pode ser, mas eu durmo mais tarde, não tem problema, mas quando o dia está amanhecendo, você pode ainda estar na cama. E aí é um momento que essa fêmea está extremamente ativa, podendo chegar até você. Então, a instalação de mosquiteiros nas janelas, nas portas, e se puder ainda impregnar com inseticida, melhor ainda. E na residência, você tem a cama com aquela cobertura, né, de uma tela mosquiteira, um tipo de um véu, que impede aí que o mosquito chegue até as pessoas que estão dormindo, ok? Então, é uma das maneiras de você impor barreiras físicas, né, impedindo assim que o inseto chegue até você. Outra forma é o uso de repelentes na sua saída, né, para o ambiente, no período da manhã, finzinho de tarde, ao longo do dia, né, principalmente à noite, né, como a gente falou que às vezes a fêmea pode ter alguns hábitos noturnos, é raro, mas pode ter, você usar uma barreira química, que é o quê? O uso de cremes, de repelentes contra a picada, ou seja, esses repelentes servirão para afastar a fêmea de forma que ela não incomode mais, né? E não possa aí picar a pessoa. Então, o uso de repelentes é extremamente recomendado. E o vestuário, né? Você se vestir com menos partes à mostra. Ou seja, manga comprida e calça comprida reduzem a exposição corporal em áreas que normalmente você, por distração, porque próximo do rosto, você, às vezes, é perceptível a chegada do mosquito. Até pelo som que ele faz, típico, né? E pelas regiões que ele costuma picar, próximo da orelha e tudo mais, você consegue
ter essa percepção. Mas agora no braço, na perna, dependendo de onde você está, se você está numa mesa, você está sentado no final de tarde ou logo de manhãzinha no café da manhã, você está com as pernas escondidas, se essas pernas estão à mostra, você não consegue enxergar o mosquito e você não consegue sentir a picada por conta daquela relação que eu falei, que na glândula salivar do mosquito há também substâncias anestésicas que impedem que você tenha a sensação, né, que você sinta a picada do mosquito. Então, uma das formas é cobrir a maior parte das áreas possíveis, deixando menos exposta. Então, esse conjunto de ações individuais seriam extremamente efetivas, né, para prevenir ou pelo menos minimizar o contato do mosquito com as pessoas. E as prevenções coletivas, vamos dizer assim. O que seria? Primeiro, o manejo ambiental. O manejo ambiental porque o mosquito, a fêmea, como ocorre também na Aedes e outros mosquitos aí envolvidos em transmissão de certas doenças, eles precisam de água para a postura dos seus ovos, onde esses ovos vão eclodir, vão se desenvolver, formando larvas. Essas larvas têm diferentes estágios até chegar na fase adulta, alada, para que ele possa sair voando. Dessa forma, o manejo ambiental, fazendo drenagem de áreas empoçadas de água, que tenham águas paradas, seria o ideal. Normalmente, águas correntes não são os locais adequados para a postura da fêmea. Ela prefere águas paradas. Nesse sentido, a drenagem dessas águas já seria um ambiente favorável para a eliminação. Então, em centros mais urbanos, de grandes cidades ou pequenas, no interior dessas regiões onde o risco da doença é maior, sistema de drenagem adequado, né, sem exposição de corpos d'água parados, seria uma das maneiras de prevenção coletiva. Segundo, controle do vetor, pulverização de inseticidas e eliminação de criadouros, como é feito com a dengue. Você eliminar os criadouros, você fazer a pulverização de inseticidas, que seria aquele como se fosse o fumacê, e usar larvicidas em áreas de potencial risco, águas paradas de potencial risco. E com isso você reduz a possibilidade da postura da fêmea ou da sobrevivência daquelas larvas naquele ponto de água, naquele corpo d'água existente. E terceiro, claro, a educação, promovendo a prevenção e diagnóstico precoce, ou seja, você trabalhando com a exposição à população dos principais sintomas, né, e a orientação para que as pessoas procurem o atendimento médico o mais rapidamente possível, através desses sinais e desses sintomas, ok? Em que você consegue, com isso, tendo em vista que a malária tem cura, né? Você consegue um tratamento mais precoce possível, evitando aquelas complicações que a gente abordou anteriormente aqui no slide, nos slides anteriores, né? Então, a educação é um fator crucial aí, inclusive na detecção, né, de pontos de criadouro, né, de você tomar todo o cuidado. Como é feita a orientação para dengue, você tem que, além da orientação feita para dengue, você consegue já extrapolar, tendo em vista que as medidas usadas para dengue nos seus criadouros, também você pode associar ao mosquito anófelis, ok? E trabalhar visando essa educação para a eliminação dos criadouros, para atenção ao ambiente que nos cerca
no nosso dia a dia e em toda a nossa vizinhança. Tendo em vista isso, o tratamento da malária, nós temos os chamados medicamentos antimaláricos. Basicamente, eu estou colocando aqui 2, existem outros, mas basicamente esses 2 em que as pessoas podem até se lembrar aí a respeito deles, né, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, eles são utilizados para o tratamento de malária. Eles são utilizados também para algumas outras questões relacionadas a úlceras e relacionados a essas ações, não vinculadas a tratamentos de doenças bacterianas ou virais, ok? E, claro, a dosagem de medicamentos à base de cloroquina, hidroxicloroquina e demais medicamentos é sempre vinculada à orientação de um médico. O médico é que é o responsável pela prescrição e não uma automedicação. Porque você pode provocar, sim, resistência aos medicamentos, é sempre um desafio constante. Então, a questão do medicamento no tratamento, orientações adequadas através do médico, para que você tome corretamente, evitando a resistência, que é um grave problema relacionado às doenças de um modo geral, e malária também não está longe disso. O impacto global, lembra que eu comentei lá no início da nossa apresentação? A gente falou aonde, né, ela prevalecia, então a gente tem ali, né, no mapa, dá para ter uma visão mais ou menos geral de todas essas regiões aí coloridas, com tons mais claros ou mais escuros. É claro que mais escuros relaciona com um maior número de casos, e mais claras nós temos também casos relacionados. Esse dado é de 2017, mas não mudou muito com relação à prevalência, à localização da doença. Agora, os impactos globais de doenças detectadas, né? Esse é mais atual. Esse é em 2023, a Organização Mundial de Saúde, né, publicou um documento falando sobre a malária, estimando-se, né, porque a gente nunca tem os valores tão exatos, né, mas estimando-se na faixa de 263 milhões de pessoas que foram acometidas pela malária, ok? 263 milhões de pessoas. E com 597 mil mortes. É um número muito significativo, é um impacto significativo, é um impacto econômico muito grande, e os custos de tratamento com medicamentos, e caso a doença não seja diagnosticada precocemente, ou seja, a internação, eleva demais o custo e sobrecarrega todo e qualquer sistema de saúde, além de afetar, claro, a produtividade, porque a pessoa fica em casa, né? E lembrando, você não pega a malária, por exemplo, a dengue. Uma vez que você pegou uma dengue, você tem 4 tipos de dengue conhecidas hoje, né? 4 vírus aí vinculados à dengue. Então, quando você finaliza um ciclo de um tipo de dengue, você não vai mais pegar aquele tipo de dengue, você vai pegar um outro. No caso da malária, não. Você pegou uma vez, fez tratamento, se curou. Se você ficar exposto novamente naquela região da mesma forma, você pode pegar de novo, e pode pegar de novo, e pode pegar de novo, e assim sucessivamente, ok? Não sei se ainda é válido, aqui eu vou estar colocando uma situação assim, que eu não tenho certeza ainda se é válida, mas na Secretaria do Estado, na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, existe um plano vinculado, parece que a aposentadoria, alguma coisa assim, a professores por relação a número de doenças, né? Quantas vezes o professor foi acometido de malária. É claro que o professor não vai querer
ser acometido, porque a doença é muito ruim. Ela deixa a pessoa num estado muito ruim, ela fica prostrada, ela fica muito mal, né? Mas tem alguma coisa, se vocês puderem fazer alguma pesquisa relacionada a isso, quem tiver curiosidade, pode dar uma checada. Mas ela é uma doença que reduz a produtividade, porque a pessoa fica em casa até o final do tratamento, porque ela não tem força, ela não tem condições de sair para o trabalho. E aqui no Brasil nós temos muitos casos ainda, e isso é extremamente sério. E qual é o futuro? Quais são as perspectivas? Bom, primeiro, vacinas. Né? Esse que é o caminho, é você desenvolver vacinas. Existem algumas que estão em testes, a RTS, a SAS01, são algumas vacinas que estão em testes, mas ainda não tem uma abrangência e não tem um resultado extremamente satisfatório. Tem possibilidades, né? Estão no caminho certo, mas você precisa de mais investimentos para o desenvolvimento de uma vacina. Porque não se trata de uma vacina contra um vírus ou contra uma bactéria, é uma vacina contra um parasita. Então, isso demora um pouco mais, porque as técnicas não são semelhantes. A segunda coisa que tem que se trabalhar paralelo às vacinas é o controle do vetor, né? Você fazer a edição genética dos mosquitos, entender melhor o mosquito, de forma a que você consiga trabalhar fazendo o controle desse vetor, fazendo o controle dessa fêmea, impedindo que ela se espalhe e se prolifere mais. E novos medicamentos, né? Não ficar apenas a um grupo menor de medicamentos, tendo em vista que existe a possibilidade de resistência. Então, tanto a pesquisa e desenvolvimento contínuo de novos remédios, de novos medicamentos, é extremamente importante para que você tenha um leque maior de opções no caso do surgimento de novos, de casos de resistência aos medicamentos usados atualmente. Ok? Gente, era essa a minha visão passada para vocês. Caso vocês tiverem dúvidas, né, técnicas ou dúvidas relacionadas a esse assunto, entrem em contato com a Telesaúde Goiás, que eles vão estar sempre à disposição. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade e a gente está sempre aqui à disposição para dirimir qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço a todos e até a próxima.